Bom dia, continuamos com a análise da dívida pública, agora a parte número 2. Análise do coeficiente da dívida pública. Este coeficiente de endividamento é a relação entre a dívida pública, com o símbolo B, e o produto interno bruto, o PIB, com o símbolo Y. Como já analisamos na primeira parte, a fórmula é dada por aqui, e, consequentemente, temos o coeficiente de endividamento, que é a fração, a relação entre esta expressão e o PIB representado por YT. E chegamos a esta expressão nesta forma. Vamos derivar a variação do coeficiente da dívida, a variação o valor atual em relação com o valor do período passado. Por isso, fazemos algumas transformações simples. Aqui, por exemplo, multiplicamos a equação com esta expressão, chegamos por aqui. E, finalmente, temos esta expressão que está representada aqui, com estas manipulações da equação que estão dadas aqui abaixo para eles que querem saber como chegamos a esta primeira equação por esta que é nossa relação que queremos agora estudar em detalhes. Bom, determinantes do coeficiente da dívida, aqui nossa fórmula. Coeficiente da dívida aqui e agora aqui a variação. A variação do coeficiente da dívida, dado por esta expressão, depende de, primeiro, a diferença entre a taxa real de juros e a taxa de crescimento econômico real, R menos G, dado aqui. Segundo, a diferença entre a taxa real de juros e a taxa de crescimento, como já falamos. Segundo, o coeficiente de endividamento inicial, esta expressão. E, finalmente, a razão, esta fração, entre o déficit primário, dado aqui, e o PIB Y, esta expressão. Variação do coeficiente da dívida. Agora, o coeficiente da dívida, definido como relação entre a dívida e o produto interno bruto, aumenta. Que são as condições que esta relação aumenta? E podemos constatar, quando maior for a taxa real de juros, e este aumenta, esta relação aumenta. Quando menor for a taxa de crescimento real, se este baixa, este aumenta. Quando maior for o coeficiente de endividamento inicial, maior isto. E, finalmente, quando maior for a relação entre o déficit primário, GT minus DT, e o produto, o PIB, que está esta relação aqui. Resumo. Aqui, resumo, temos aumento de várias variáveis e aqui temos a consequência se a variação do coeficiente da dívida aumenta ou baixa. Como já falamos, taxa real de juros, definido como R igual I minus P, taxa nominal menos a taxa de inflação de preços, aumenta. Igualmente, a relação aumenta com a taxa nominal de juros. Olha bem, com a taxa de inflação de preços,
y este aumenta, esta relación se reduce. Muy importante porque frecuentemente gobiernos prefieren de andar este camino de inflación para reducir su carga de dívida. Un camino mejor para la economía es claramente un aumento de tasa de crecimiento del producto. Si este aumenta, esta relación cae. ¿No? Así quasi que tenemos, porque aquí tenemos muy poca variancia y variabilidad a lo largo del tiempo. La tasa real de juros tende a se manifestar no seu valor real y la tasa nominal siempre refleja ceteris paribus a tasa real plus a tasa de inflación esperada. Así que temos como valores que podem fortemente mudar a variação do coeficiente de atividade, e se temos forte crescimento do produto, né, que se este aumenta, esta variação, este coeficiente de relação do crescimento está se reduzindo, temos menos carga de atividade. E outro caminho menos adequado para a economia, mas preferido frequentemente dos governos, é uma inflação e finalmente se a carga é muito alta, uma hiperinflação da economia. Este coeficiente da dívida do período anterior, maior, claramente não podemos mais influenciar e mudar esta situação. O que podemos mudar é o coeficiente do déficit primário, né, reduzir o déficit primário, né, porque se este aumenta, a carga aumenta. Assim, para reduzir a carga da dívida pública, temos reduzir, agora falando de outra forma, reduzir a carga, se requer uma redução do coeficiente do déficit primário, aumento da taxa de crescimento, o que é negativo para a economia, para o bem-estar geral, mas também preferido, às vezes, do governo, uma taxa de inflação de preços maior. Temos aqui as referências para o livro de texto Blanchard, Macroeconomia. Temos aqui um artigo meu sobre o pesadelo da dívida pública de 2012. Videoclip sobre a crise da dívida pública americana. Artigo no Financial Sense sobre Economics of the Fiscal Cliff, sobre austeridade, e aqui finalmente meu website.